Bem-vindos a mais uma live online ao vivo às 12h12. Se você está vendo esse replay, confere aqui até o final. Hoje a gente está falando sobre conversão. Vou ajudar vocês a converter mais os orçamentos de projetos, consultorias e obras que estão sendo enviados. Vocês me reclamam muito disso e foi um tema que vocês mesmos pediram, né? Então deixa eu colocar aqui o tema, fixar o tema aí para vocês. Oi, Tayla. Oi, Bruna. Faz, arquitetura, Denise. Saudade de vocês. As pessoinhas aqui. Deixa eu fixar o tema, peraí, gente. Tema. E aí eu quero falar sobre esses 3 temas, tá? Hoje aqui com vocês, sobre esses 3 erros que vocês vêm cometendo aí, que eu tava conversando, né? E aí, como eu tô com uma turma recém-chegada do curso, eu tava conversando com essas pessoas sobre conversão e tudo mais, e aí eu percebi alguns erros que vocês cometem muito e isso faz baixar demais a conversão daquele orçamento, daquela proposta, de fato, no projeto, tá? Vamos falar sobre isso hoje. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Ah, eu não consigo acessar aqui. Eu acho que eu não consigo acessar aqui a caixinha de perguntas que eu abri pra vocês anteontem à noite, mas eu respondo ela, ainda dá pra responder. E aí, Pedro, eu vi que você mandou uma pergunta na caixinha, não lembro qual que foi. Se você lembrar, manda aí que a gente já responde, tá? Deixa eu entrar aqui nas minhas notas. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo direitinho? Vão dando o sinal de fumaça aí. Ouvindo ok, né? Então, ouvindo ok. Então, Bora falar então aí sobre os 3 erros que baixam a conversão dos orçamentos. E aí, os 3 erros, obviamente, vocês vão aprender a partir de agora a não cometer mais esses erros, tá? Vamos ver se vocês se encaixam aí em algum deles para que a gente consiga melhorar essa entrega de vocês, tá? Então, bora lá. O motivo, né? Vocês pediram para eu falar sobre... a maioria dos pedidos de vocês da caixinha é pedido sobre essa parte de conversão e de conteúdo. Então, semana que vem eu quero fazer... Eu fiz um teste nesses últimos 5 dias. Eu fiz um teste aqui no Instagram que eu quero compartilhar com vocês. Ainda o último dia desse teste, no caso, é hoje. E aí eu vou compartilhar com vocês o que era esse teste na terça-feira, na live de terça-feira, o que era esse teste e os resultados que eu obtive com esse teste. Aí eu compartilho com vocês, tá? Se deu certo, se deu errado, o que fazer, o que não fazer, tá? E aí na sexta que vem talvez eu acho que a gente fale mais... na terça dá pra gente falar de conteúdo também, se vocês quiserem, tá? Dá pra gente bater uma bolinha sobre essa parte de conteúdo, que é algo que vocês sempre pedem, tem várias lives já gravadas sobre isso, mas a gente repete aí com a nova roupagem, com a nova abordagem, tá? Hoje é sobre conversão. Quem aí sente que envia muitos orçamentos e fecha muito pouquinho? Quem aí já enviou mais de 15 orçamentos nos últimos meses e não fechou? Ou fechou 1, 2 ali? Compartilhem aí como é que anda o escritório de vocês para eu saber personalizar essa live aqui de acordo com os números de vocês. Se vocês lembrarem mais ou menos aí o tanto de orçamentos enviados e o tanto de orçamentos fechados, me falem. O Pedro, acredito que a forma de apresentação do meu escritório que dificulta a conversão de orçamentos e contratos. Certo, Pedro. Você fala da apresentação do teu escritório como assim? Você não tem uma sala, um ponto físico, é isso? De certo aí, fale-me mais sobre esse problema aí. Eu acho que a tua conversão desses orçamentos e dos contratos aí para fechar, Pedro, é uma outra coisa aqui. É uma coisa que tá aqui em um desses 3 erros que eu vou apresentar para vocês. E o primeiro, eu já vou entregar assim o ouro no primeiro, porque o primeiro para mim é onde as pessoas que vendem serviço mais erram. Deixa eu ver. O Pedro disse que enviou 14 e fechou 2. Marcela, tô recebendo muita solicitação de orçamento, mas fechando pouquíssimo. Beleza, ótimo, vai ajudar bem vocês essa live aqui, tá? Uai, tá, só um segundinho aqui, só um segundinho. Voltei. Bora.
O primeiro erro que eu vejo vocês cometendo, que faz isso baixar, que faz baixar mais a conversão do orçamento enviado, é a ancoragem, tá? Dentro do marketing tem um termo que a gente chama de ancoragem, que é o quê? É você ancorar o preço do teu serviço, o valor do teu serviço para mais, certo? As pessoas acreditam, com essa ancoragem, você vai conseguir fazer com que as pessoas percebam que o teu serviço vale muito mais do que aquilo que elas estão pagando ou que aquilo que você está cobrando. Então, se uma pessoa chega pra você, qual que é a maior desculpa que as pessoas te dão aí pra vocês, pra Camila, pro Carlos, pra Andréa, pro Pedro, pra Marcela, qual que é a maior desculpa que essas pessoas dão pra vocês pra não fechar? Tem muita gente que fala assim, Lara, o cliente falou que não fechou porque achou caro. E aí eu falo, cara, às vezes não é que ele achou caro, às vezes é você que não apresentou direito esse serviço. Eu já contei pra vocês de um exemplo que foi até na última live que a gente falou sobre fechamento de conversão assim, de um dentista que eu fui fazer um orçamento com esse dentista. Eu nunca tinha feito orçamento com nenhum outro dentista. E a gente tá falando de serviço, é a mesma coisa de você falar de projeto. Se a pessoa nunca fez antes um projeto, ela não tem a menor consciência, ela não tem intimidade, ela não tem um parâmetro para equilibrar ali o preço e falar que o teu preço tá caro ou tá barato. Então ela estipula um valor na mente dela, que se você não, através de uma linguagem, através de gatilhos, através de uma comunicação persuasiva e de uma estrutura de apresentação, você não elevar essa pessoa a esse nível de entendimento que ela precisa ter para ela ver o preço, aí ela sempre vai achar caro, porque ela sempre estipula um preço diferente na cabeça dela, que não é o teu. Só que o da ancoragem, nessa parte, é aqui que o bicho pega. Por quê? Voltando aqui pro exemplo que eu tava dando do dentista que eu fui. Eu nunca tinha feito um orçamento para lente de contato. Nunca tinha feito antes. E eu tinha um valor na minha cabeça que eu achava que era, sei lá, uns 15 mil, uns 20 mil. Beleza, achava que era por aí. Aí quando eu fui nesse dentista, esse dentista eu fui fazer coisa de rotina e tudo mais, eu já tava lá e falei, cara, faz um orçamento aí pra mim. E beleza. É que nem quando as pessoas te pedem uma dica, as pessoas vêm, me dá uma dica aqui desse ambiente aqui, você acha que eu boto aqui papel e parede? Aí as pessoas pegam e falam, pô, me dá aí um orçamento de uma consultoria total aqui na minha casa, no meu escritório, não sei o que, não sei o que. Aí ela tem um valor na mente dela. Qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer? Você já fez um serviço como esse antes? A maioria das pessoas de vocês aí, pelo que eu conheço vocês aqui, vai dizer que não. E aí quando a maioria dessas pessoas diz que não, vocês precisam, antes de tudo, antes de qualquer coisa, nivelar essa pessoa, nivelar o entendimento dessa pessoa sobre a necessidade de contratar você, tá? Porque ela vai estipular automaticamente um preço na cabeça dela. Se esse preço que você enviar for acima do preço que ela estipulou na cabeça dela, ela vai achar caro. Independente se não for caro, independente se o preço que você está cobrando é a média do mercado ou se é até abaixo do mercado, certo? Então vamos lá, voltando, primeira parte dada, né? Perguntar se a pessoa já teve uma experiência antes com uma pessoa como você. E aí, beleza, essas pessoas vieram, você identificou que essas pessoas nunca tiveram antes, aí eu vou voltar lá pro dentista que eu tava dando como exemplo aqui pra vocês, com uma visão de cliente, tá? Esse dentista não perguntou isso pra mim. O que ele ficou falando? Não te preocupa que vai dar pra você fazer. Vai sair um preço bom, vai sair, você vai ver que você vai gostar do preço. Vai caber no teu bolso, não se preocupa. Esse não se preocupa, essa frase aqui é um perigo. Essa frase aqui é o que faz vocês fecharem menos orçamentos do que vocês querem. Porque muitas vezes vocês estão tão querendo fechar aquele projeto, querendo fechar com aquele cliente, que aí o cliente pergunta, tá, me diz aí quanto que vai custar mais ou menos. Aí você fala, aí tem gente que até fala na hora, né? Que eu nem recomendo que fale na hora o preço e tudo mais, porque a pessoa precisa de um tempo ali para absorver tudo aquilo que você vai falar, para absorver o valor daquilo. E aí quando você fala pra ela, não se preocupa, essa pessoa entrou na zona de conforto e você automaticamente girou a chavinha ali daquele preço que ela tinha na mente. Ela fala, vai ser esse preço, ou então vai ser mais abaixo que isso. Então o que você tem que fazer, qual que é a grande dica, qual que é a maior dica dessa live aqui? A live tem nem 10 minutos e eu já vou falar pra vocês o maior truque, que não é truque dessa live, tá? Ancora pra cima. Ancora pra cima. As pessoas precisam perceber, sentir que o que elas estão pagando, que o que elas vão pagar é menos do que vale, certo? Vamos supor que você vai comprar um apartamento aí, você tá querendo comprar um apartamento, tá?
E aí esse apartamento é um apartamento assim na beira da praia, lindo, super bem localizado, num bairro nobre aí da cidade que você tá. E aí esse apartamento custa 1 milhão mais ou menos. Vamos jogar aqui um preço, 1 milhão. Quando esse cliente imagina o quê? Que esse apartamento vai custar 1 milhão. Se você chega para esse cliente e fala assim, esse apartamento não é 1 milhão, custa 700 mil, esse cliente vai achar barato, né? Então é a questão da percepção de valor e preço. Esse cliente que está enxergando esses 700 mil reais aqui, ele está falando, pô, tá barato. Tá barato porque vale isso aqui. Então é isso que vocês têm que fazer na cabecinha dos seguidores, não, dos potenciais clientes que chegam pedindo orçamentos para vocês, tá? É ancorar para cima e esse é o maior erro que vocês cometem, porque eu já falei com muito arquiteto, com muito designer de interiores e com alguns engenheiros aí para fazer obras e projetos pessoais e eu fico olhando o jeito que eles apresentam do primeiro encontro. Da primeira visita, da primeira conversa, é sempre pedindo para a pessoa não se estressar, não se acalmar. Fica numa euforia maior do que o cliente, quando na verdade o gatilho tem que ser diferente, o gatilho tem que ser do comprometimento, da razão, o gatilho tem que ser da prova e nada de preço. Somente se você for posicionado para preço. Se você quiser ser o profissional aí da tua cidade que cobra mais barato, tá tudo certo. Agora assuma isso. Se você não quer ser o profissional que cobra mais barato, se você acha que cobra menos do que o que você pode cobrar, provavelmente esse erro aqui de ancorar para baixo é um dos erros que você pode estar cometendo aí na hora de apresentar o preço, na hora de fazer essa primeira conversa. Não é nem apresentar o preço, é a primeira conversa com o cliente, tá? Deixa eu ler o que vocês estão mandando aqui pra gente ir pro segundo erro. A Marcela: uns não dão um retorno, acham que tá caro, mas eu não acho que estou atraindo o público certo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui pro exemplo aqui que tu vai entender, Marcela. Vou voltar pro exemplo do dentista. Esse dentista, o que eu falei, né? Que eu esperava o quê? Uns 15, 20 mil ali de orçamento do serviço lá que eu pedi para ele orçar para mim. Ele falou para eu não me preocupar. Ele falou para eu não ficar que ia caber no meu bolso, tudo mais. Beleza. Fez olha esse dente aqui como é que ficou, não sei o que, mostrou uns exemplos lá que ele fez. Beleza. Aí eu fiquei esperando, né? Aí ele enviou no mesmo dia, eu fui lá de manhã, ele enviou tipo no final da tarde. A secretária dele enviou por e-mail pra gente no final da tarde. Ele cobrou foi 42 mil. 42 mil. Então imagina, eu tinha uma expectativa de 15, 20. Ele ancorou para baixo, então eu falei, é por aí mesmo. Automaticamente a gente cria isso na cabeça. Quando ele falou, não se preocupa, vai caber no teu bolso, cada bolso tem um tanto, né? Eu falei, cara, é uns 15, 20. Aí quando ele mandou o orçamento de 42, eu falei, cara, a vontade que dá era de nem responder. E eu não respondi. Eu passei 3 dias sem responder esse e-mail do orçamento que ele enviou. Por quê? Por que eu passei 3 dias sem responder o orçamento que ele enviou, que pode ser o que está acontecendo com os clientes de vocês também? Eu tinha uma expectativa completamente errada do preço daquele serviço. Ele me deixou entrar nessa expectativa, ele deixou eu entender que a expectativa que eu tinha podia estar certa, e quando eu recebi isso, foi 3 vezes maior do que... Eu tinha 15, né? Eu tinha expectativa de 15, ele mandou de 42, foi quase 3 vezes maior. Então eu falei, cara, se ele mandasse de 20, 25, era ok. Porque aí dava pra gente tentar entrar numa negociação e tudo mais. Mas o cara mandou 3 vezes mais do que eu imaginava que era. E pela nossa conversa, aí você se sente até meio enganado. Dá um misto de sensações, essa falta de perguntar se a pessoa já... É uma pergunta simples e uma ação simples. É perguntar se a pessoa já teve essa experiência antes e uma simples ação de não ancorar para baixo. É você ser pontual e falar que, é um investimento, sim, mas é um investimento e aí você gatilha esse investimento que a pessoa vai fazer aí do teu projeto. Como, por exemplo, sei lá, identifica se aquilo é uma necessidade para ela, identifica se aquilo é um sonho, se ela está reformando, por exemplo, a empresa. Pô, é um investimento assim que você vai ter que fazer, mas é um investimento que eu consigo fazer dentro do orçamento que você tem para gastar. É um investimento que, ao fazer, você vai ver que os teus funcionários vão trabalhar melhor, vão ter uma produtividade melhor. Então, assim, você já vai encantando o teu potencial cliente de acordo com o sentimento que mais pega para ele. Se é dor, se é necessidade, se é desejo, se é um sonho que está dentro dele há muitos anos.
Você vai ter que entender esse cliente nessa primeira conversa. É nessa primeira conversa que muitas vezes vocês ganham ou perdem o orçamento. Não é no envio do preço, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês botaram aí. Priscila, verdade. Gilsara, dica maravilhosa. Auricélia, ancorar pra cima. Quer dizer falar com a autoridade, mostrar que entende, pra pessoa saber que vai valer a pena o preço? É isso? Também. Mas é mais não citar itens que deixem a pessoa pensar que o teu preço é baixo. É, por exemplo, a pessoa falar assim, pô, você vai fazer um precinho legal, né? Você vai fazer um descontinho, né? E aí você cortar ali. Eu não trabalho com desconto, o meu preço vai ser um preço seguro para você, o meu preço vai ser um preço com responsabilidade, com racionalidade, eu não vou cobrar nada a mais do que não precise ser cobrado. Você vai colocar na cabeça da pessoa ali que aquele teu projeto que você vai enviar para ela de 10 mil vale 20. É isso que a pessoa tem que pensar. Ela tem que esperar assim, pô, eu não vou nem fechar. Eu queria muito fechar com essa arquiteta aqui, mas não vai dar para fechar, porque eu já vi pela nossa conversa ali que ela é careira. Eu já vi pelo nosso papo ali que vai sair muito fora do meu orçamento. E aí, por essa conversa, você eleva o teu valor e na hora de enviar teu preço, ela vai falar, pô, tá barato. Mesmo que seja os mesmos 10 mil que o outro profissional que ela também tem orçado cobrou. Entendeu, Auricélio? Pegaram o exemplo aí? Sim, 42 mil. Qual a pergunta? Cortou aqui. Perguntar se a pessoa já fez orçamento antes. Se ela já teve alguma experiência antes com esse mercado de arquitetura, design e construção. Beleza? Vamos lá para o segundo erro, tá? O segundo erro que eu anotei aqui para vocês é não usar gatilhos mentais e apresentar uma proposta. Eu queria achar uma palavra menos vulgar, mas eu vou apresentar uma proposta de merda, tá? Deixa eu falar pra vocês o que já aconteceu aqui uma vez. Também, pessoal, com a visão do cliente, essa live tá bem prática, viu? Tá bem prática, porque eu tô trazendo visão de cliente aqui pra vocês. Tem uma arquiteta que trabalha aqui na cidade, que ela é muito boa. O Instagram, o que puxou a gente pra ela foi o Insta. Pra vocês verem como o Insta atrai cliente. E aí, mas não fez a gente fechar com ela por um motivo. Meu marido foi lá no escritório dela. Chegando no escritório dela, ela atendeu de uma maneira muito fria, tá? E homens, né, tendem a ser frios também, mas ele não gostou muito. E aí, até aí tudo bem, porque às vezes a pessoa tá num horário, um dia ruim, e às vezes para passar o orçamento, às vezes a pessoa passa online, e o online é tem essa barreira, né? Traz uma frieza um pouco maior. Mas o problema não foi nem esse aqui. Isso aí foi só o que deu a cerejinha do bolo para ele, tá? Quando ela enviou o orçamento pelo WhatsApp. E não foi só no WhatsApp. Não tinha um arquivo. Não tinha um arquivo nem de Word ali, sabe? Não tinha um PDF ali. Ela enviou ali, ó, o preço é esse aqui. Era dessa maneira. E a gente ficou chocado porque a gente esperava o quê? A gente criou uma expectativa de valor em cima dela. Estávamos dispostos a investir mais dinheiro nela, porque ela já tem um nome mais forte no mercado e tudo mais. Só que ela teve uma apresentação de preço péssima. De merda. A palavra é essa. Foi péssima. E aí, quando ela enviou isso, caiu assim, sabe? Caiu pra gente uma sensação de que, poxa, era tudo marketing, sabe? Dá a ideia de que se teu Instagram tá muito massa, tá muito legal e atrai a pessoa, se teu Instagram tá muito legal, a tua primeira conversa com o cliente tem que ser muito legal também. A tua entrega da proposta, do orçamento ali, tem que ser muito legal também. Então, parem de fazer orçamentos e comecem a fazer propostas. Comecem a fazer bons arquivos. Propostas todas gatilhadas mentalmente ali, que eu não vou conseguir falar desses gatilhos para vocês aqui. Tem aula lá no meu curso só disso, para vocês verem como é extenso o negócio. Mas ter uma proposta séria. Ter uma proposta que traga uma segurança para o cliente ali.
que traga um embasamento, o máximo de tangibilizar que você conseguir fazer dentro do teu serviço é benéfico, é fundamental aí para esse cliente se sentir mais seguro com você, tá? Ainda mais se o teu preço não é dos preços mais baratos aí da tua cidade. Se o teu preço tá na média ou tá um pouquinho acima, tá tudo bem, se você gerar valor. Agora tá tudo mal se você não gerar valor, certo? Tem que entregar uma boa proposta. Eu vejo muitos de vocês perguntando assim pra mim, Lara, posso passar o preço por direct? Eu falei que, gente, vocês não vendem blusa, não pode passar preço por direct. Eu não recomendo, né, que vocês passem preço por direct. A não ser que seja do produto front-end, que é o quê? Aquele produto ou serviço de entrada, certo? Aquele produto ou serviço que vai fazer que vai ser um chamariz de outros clientes, que vai fazer aquele cliente que não compra de você achando que é caro, ele vai ser o chamariz para ele entrar dentro do teu escritório. E aí, depois que ele entra no teu escritório, são outros 500. Porque aí, nesses outros 500 aí, você consegue entender muito bem o teu cliente, você consegue ganhar a atenção dele, reter a atenção dele, e aí entender qual que é a necessidade dele, o que ele tem ali de terreno, de apartamento, de casa, de reforma, de redecoração para você fazer. E aí você indica, então, para ele qual que é o melhor serviço, certo? Elobi, acho que é assim que fala, Elo, desculpa se eu estiver errando. Acha errado enviar a proposta sem apresentá-la? Acho. Essa é a tua proposta, e apresentar não precisa ser apresentada oralmente. Pode ser, não precisa ser verbalmente, pode ser por escrito. Pode ser por escrito. Por quê? Quando você não apresenta, gente, é aquela questão de gerar valor. Valor, antes de tudo, de agregar o máximo de valor possível. Vocês não vendem blusa. Parem de se posicionar como loja que vende blusa. As pessoas estão investindo em vocês, muitas vezes, 10, 15, 20, 30, 40 mil reais aí num projeto, numa obra, e ela precisa se sentir segura. Se você não apresentar aquilo, se você não enviar uma proposta bonita para ela, robusta, explicando o porquê, o que vai ter naquele serviço ali, você não convence o cliente e você se equipara a qualquer outro. E é aí que mora o perigo, porque aí se você cobra o preço da média do mercado ou acima do mercado, vem um recém-formado que está precisando pegar portfólio loucamente e ele vai cobrar mais barato. E aí você depois está reclamando que o mercado está canibalizado também. Existem as pessoas que canibalizam, que entram em leilão? Existe. Mas existe também a falta de geração de valor por parte dessas pessoas que já têm alguns anos de carreira aí e não sabem ainda como se posicionar. Que atraem um cliente através do online, mas quando o cliente chega para conversar diretamente com você no 1 a 1 ali, no WhatsApp, que entra para chegar com você no 1 a 1, por e-mail, por telefone, numa videoconferência, num Zoom da vida, Skype e tudo mais, num FaceTime, essa pessoa precisa se sentir segura. E ela precisa entender que, contratando você, ela elimina problemas futuros. E acreditem, o preço não é o principal fator de decisão de uma pessoa quando vai contratar um arquiteto, um designer ou um engenheiro. Não é. Não é. Se você acha que é, você está redondamente enganado. Eu já fiz essa pesquisa com mais de 500 pessoas e essas 500 pessoas fizeram pesquisa com outras, pelo menos 30, né? Que é o quórum que eu peço para os meus alunos. Não teve acho que não teve nenhum até hoje. Se tiver, eu vou colocar aqui 5 desses 500 alunos aqui que elaboraram essa pesquisa. Vou colocar aqui 5 de pessoas que colocaram preço como principal fator de decisão. Geralmente, o principal fator de decisão é qualidade ou atendimento. E aí, se você entrega uma proposta, envia o preço para a pessoa por direct, ou envia diretamente o preço sem explicar aquilo no WhatsApp da pessoa, não tem valor nisso. Ela vai te comparar por preço, não tem atendimento. Vocês concordam comigo? Eu tô falando loucura aí. Samantha, acho fundamental formalizar a proposta, dá uma sensação de seriedade. Já recebi elogio no envio da proposta, mas o cliente não fechou, estava pesquisando valores. Samantha, isso é ótimo, sabe por quê? Vocês vão perceber com o tempo que existem duas respostas em relação a preço que o cliente te dá. A primeira é: Samantha, não vou fechar contigo porque tá muito caro. Samantha, eu sei que vale isso, mas eu não tô podendo agora, eu vou segurar para assim que eu puder,
você é a minha escolhida. Existe realmente uma pessoa que não tem o valor financeiro no bolso para te dar, e isso não é desculpa, é porque ela realmente tem a limitação ali, mas ela está decidida por você. E aí quando ela te dá essa resposta, você sabe que gerou valor. E existe aquela pessoa que te fala, tá caro. Se você recebe, muitas vezes no envio dos teus orçamentos, das tuas propostas, as pessoas voltando para ti dizendo que está caro, é porque você não gerou o valor suficiente para aquela pessoa ou porque você está atraindo um público completamente diferente do que você queria atrair. Tá? Porque às vezes até com o público errado, se você gera muito valor, se você trabalha com público classe A, vamos supor que você trabalha com projetos super sofisticados, projetos de alto padrão, muito tops, muito lindos, com materiais super chiques, italianos e tudo mais. E aí você atrai uma pessoa da classe C para o teu perfil, ela começa a te seguir, ela ama os teus projetos ali. E aí ela pede um orçamento para ti. Essa pessoa ela vai falar, ó, tá caro pra mim. Eu sei que vale isso. Tá caro pra mim, mas um dia eu vou poder. E aí é a hora que, mesmo até quando você gera valor da maneira certa, e quando você tem uma esteira de produtos, galerinha aí, tô vendo aqui as meninas da IBL, tô vendo aqui a Aline, tô vendo aqui a Gabi, que estão lá no grupo, que estão no desafio, que hoje o desafio é exatamente sobre isso, né? Criar uma esteira de produtos aí. Porque às vezes a pessoa não tem o valor completo para fechar o projeto, mas tem um valor para fazer parte daquele projeto ali ou para fazer uma consultoria. E aí é assim que você ajusta. É exatamente isso. Só entregamos proposta pessoalmente. Mas tem gente que nem precisa entregar pessoalmente para gerar valor, não. Tá? Tem propostas enviadas no meio online, tem maneiras de apresentar dentro do meio online que super funcionam, que dá o mesmíssimo efeito da proposta pessoal, tá? Só que é óbvio que se você tiver a possibilidade do pessoal e de ver a pessoa ali, né, no olho, sentir, tirar todas as dúvidas dela ali, é muito bom também. Já fechamos com um cliente que disse que achou o valor um pouco alto, mas que entendia a importância do projeto e ainda pagou à vista. Olha, vocês geraram valor para ele. Geraram valor para ele. É esse o tipo de cliente, se vocês gostaram desse tipo de projeto que vocês fizeram para ele, é esse o tipo de cliente que vocês têm que atrair, meninas. É esse o tipo de cliente, que é o cliente que paga, mesmo sendo uma coisa, sendo um valor... Gente, vocês não vendem blusa, né? As pessoas não tiram R$70 do bolso e contratam aqui um arquiteto, um designer ou um engenheiro para fazer a obra, a reforma ou redecorar a casa delas, né? Então, assim, geralmente é um valor suado mesmo, que a pessoa juntou um tempo ali, muitas vezes é a realização de um sonho. Falei pra vocês naquela última live que rolou semana passada, que o sonho da minha sogra era construir a casa. Inclusive, eu nem consegui colocar as fotos aqui pra vocês, vou colocar logo mais, tá? Me cobrem, que senão eu esqueço de novo. Que era o sonho da vida dela, fazer aquela casa. Então tem todo um valor agregado ali. E ela estava disposta a investir mais, sim. Ela estava disposta a comprar o porcelanato que ela queria, ela estava disposta a investir na arquiteta que ela sentiu confiança, ela estava disposta a investir no mestre de obras que ela sentiu confiança, sabe? É você identificar nessa primeira conversa, essa primeira conversa é a que vai fazer o orçamento, com certeza, que aumenta a conversão, que aumenta a conversão de vocês das propostas enviadas. Essa primeira conversa é entender qual que é o fator de decisão do cliente. Quem são as pessoas que vão decidir aquela compra ali junto com aquele cliente. Identificar qual que é a transformação que o cliente quer, que muitas vezes ele tá falando mas você, pela tua experiência, pelo teu feeling, sabe identificar outras mais aí que, além de tudo, ainda vai encantar o cliente, para você falar na língua dele. Tem o Murilo Gun que fala assim, né, que uma vez eu vi ele falando isso e isso marcou demais para mim. Quando você descreve o problema que o teu cliente tem melhor do que ele automaticamente vira a chave e confia em ti. Então, identifica qual que é o problema da vida cotidiana do cliente que você está indo atender aí. Faz um pré-briefing com ele, identifica quem que ele é, o que ele quer, começa a falar na língua dele e só depois manda o preço. Vocês vão ver aí, vocês vão ver. Acabou a obra. Acabou, Aline. É a Aline ou o Otávio?
Acabou assim, né? Acabou a obra, a grande obra, mas tá faltando muito acabamento. Agora os acabamentos, os móveis já estão em produção, mas a obra grande mesmo já acabou, graças a Deus. Jussara, essa live tem conteúdo valiosíssimo, pagaria por ela, Lara. Está rolando treinamento aí no Insta que não chegou a esse nível. Obrigada, Jussara. Eu entrego ouro aqui pra vocês, né? Claro que existem, dentro de cada item desse aqui, tem muita coisa pra gente trabalhar, mas só com isso aqui você já consegue trabalhar muito bem, viu? Vamos lá pro terceiro erro. Terceiro erro. Apresentou o preço pro cliente. E aí, nessa negociação aqui, sabe o que é que eu vejo? Que vocês erram? Que ela não tem nem 100% a ver com a baixa conversão. Porque se o cliente te chama para conversar, é porque ele já está disposto a pagar aquele preço que você está cobrando, certo? Se o cliente te chama para conversar, é porque ele imagina que pode negociar ali, sei lá, de 20% para menos no máximo, eu acho, sabe? Eu acho que uma pessoa não vai te chamar para conversar de novo, depois de enviar o preço, se ela não tiver pelo menos uma boa quantia daquele valor ali, pelo menos uns 80% daquele valor que você está cobrando. Então fique ciente disso e nessa negociação aí, nesse terceiro momento, né, o primeiro momento é entender o que o cliente quer, o segundo momento é enviar o preço, todo gatilhado, e o terceiro é essa conversa que você vai ter com o cliente, essa negociação aí. Essa negociação aqui é onde muitos de vocês pagam para trabalhar, tá? É onde muitos de vocês começam a ir topando, porque pegam clientes bons de lábia, pegam clientes que sabem negociar, às vezes você não tem muita experiência, ou não é tão firme, ou não se posicionou muito bem, tanto no marketing, né, quanto pessoalmente, para apresentar e segurar aquele preço ali para o cliente, sabe? E aí ele começa a jogar, não é jogar, né, porque faz parte da negociação ele tentar reduzir esse valor. Só que aí você vai topando tudo. Você vai topando colocar um serviço a mais, você vai topando tirar isso daqui, você vai topando fazer uma forma de pagamento diferenciada. E aí quando você vê, a proposta tá toda alterada. Às vezes vocês nem assinam essa proposta, nem vocês nem o cliente. E aí fica o que o cliente pediu. E aí o cliente que era para pagar, sei lá, o valor agora, só vai pagar X% agora, X% depois. Aí ele atrasa, não tem data, não foi conversado sobre data, não foi conversado sobre prazos de validade de entrega de nada, não foi passado os pormenores. É por isso que a proposta de vocês precisa estar muito bem ajustada, que é o erro 2. Porque quando o cliente chega te procurando, ele vai te procurar pelo preço. O que vai convencer ele de ficar é a elaboração, essa primeira conversa é a elaboração dessa proposta. E aí na negociação, se ele começa a conversar contigo e ele conduz e comanda toda a negociação ali, lascou pra ti. Lascou. Você vai ter que entregar o teu melhor serviço e vai ter que trabalhar do jeito que o cliente quer. E não é é como se você entrasse na empresa do cliente e não o cliente na tua empresa. Eu vejo demais vocês fazendo isso. E aí depois vocês falam, Lara, tô pegando projeto que eu não quero, tô pegando orçamento que eu não quero, tô falando com gente que eu não gostaria de trabalhar, e eu fico pensando, será? Pode ser isso, mas será que o problema não tá com esse profissional? Porque às vezes vocês não têm a visão de que vocês também são empresários. Vocês se colocam como arquitetos, vocês se colocam como engenheiros, como designers de interiores, mas esquecem que vocês têm um escritório. E esse escritório tem um CNPJ, tem uma empresa ali para rodar. Alguns de vocês têm estagiários, têm funcionários, alguns de vocês têm sócios. E aí vocês vão perdendo a linha nessa conversa, nessa negociação com o cliente. E essa negociação ou pode, às vezes até... perder o cliente nessa negociação aí é bom, porque você vai ver que o cliente era um mal pagador, você vai ver que o cliente era uma pessoa que ia mais te enrolar do que te ajudar, você tirou uma pedra do sapato, muitas vezes, tá? Deixa eu ver o que mais de negociação aqui, que eu vejo as pessoas errando. Não assinam, que nem alguns de vocês até falou aqui, que tem que assinar, formalizar a proposta. Gente, existe um site, acho que é um aplicativo até que chama DocuSign.
DocuSign, que a pessoa faz ali uma assinatura eletrônica. Nessa assinatura eletrônica, ela é válida, certo? Oficialmente válida, legalmente válida também, e blinda vocês de muitas coisas, tá? Legalmente falando, porque se o cliente quiser cobrar mais depois, às vezes, ele pode cobrar porque não houve uma assinatura ali, não houve uma formalização do contrato, tá? É bom isso. Contrato de boca é contrato esquecido. Outra coisa, se você apresenta para o cliente o preço na hora, né, que nem as meninas da IBL aqui, já leva o contrato prontinho, bonitinho, então leva o computador e arruma uma forma de imprimir ou então de assinar eletronicamente com esse aplicativo, com esses sites que tem aí na internet gratuitos para vocês formalizarem isso. Vocês perdem muito cliente assim. Tem gente que fala, Lara, fechei com o cliente. Oba, fechou. No outro dia o cliente sumiu. O cliente topou, mas sumiu. Às vezes, sabe o que isso acontece? O cliente topou, aí foi falar com a esposa, foi falar com o marido, foi falar com a mãe, aí ele não assinou nada ali. E ele fala, ele não se comprometeu ali. E aí, no outro dia que ele foi falar com a mãe, com o marido, com a esposa, com as outras pessoas que definem a compra com ele, essa pessoa que já estava certa de você recebe um banho de água fria desse marido, dessa esposa, dessa mãe, dessa amiga, desse sócio, e aí não fecha. E aí ela fica às vezes até com vergonha porque ela queria muito, mas aí o sócio talvez não quis, e aí ela para de te responder, te bloqueia. Vocês já tiveram gente assim? Porque eu já vi aluno reclamando disso. Lara, quando eu pergunto o histórico, né, pra pessoa, o que já aconteceu, o que te incomoda e tudo mais, eu já vi isso acontecer demais. Mai de Paula. Oi, Mai. Eu envio bem explicada e mando áudio. Ligo, me mantenho presente e tenho conseguido fechar. Claro que não dá pra fechar todos, mas tô no caminho. Perfeito, Mai. Gente, vocês não vão fechar, vocês têm que alinhar isso na cabeça de vocês não vão fechar todos os orçamentos enviados. Não é saudável. Inclusive, se vocês estiverem fechando todos os orçamentos enviados, é porque vocês estão cobrando barato demais. Tá? Existe uma média que o mercado costuma falar aí entre 30% e 50%. 30% e 60% ali, 30% e 50% mais ou menos, dos orçamentos da área de arquitetura, construção e design sendo fechados, tá? Essa é a média que as pessoas comentam no mercado aí, que é uma média saudável. Então, vocês podem ver que se uma pessoa envia 10, ela fechando entre 3 e 5, tá legal. Fechando menos que você enviou 10, fechou 1, checa o teu preço, vê se o teu preço está errado. Gerou o valor necessário para o cliente? Tá em um desses dois aqui. Ou o teu preço está errado, ou você não gerou valor para o cliente. Ou, né, tem aquela terceira. Tá atingindo um cliente zero a ver com o teu público-alvo. Mas essa é muito minoria. Caio Lopes. Só apresento a proposta pessoalmente. Cortei por completo propostas online. Alguns ficam chocados, mas na reunião entendeu o porquê. Boa, Caio. Se você tem essa possibilidade, faz isso. Só que, como eu estava falando aqui para as meninas, acho que foi a Auricélia que perguntou, não sei. Mas funciona no online também, tá? Funciona muito bem no online se você tiver estrutura. Apresentação de proposta, apresentação de preço é estrutura. Você começa assim, depois segue para cá, depois vai para ali, depois explica isso aqui, depois mostra isso aqui, depois fala disso, depois apresenta o preço. Tá? Tem toda uma estruturazinha. Meus alunos sabem como é. Lara, você não é a favor de desconto no projeto? Não, não sou a favor. E explico. Se você tiver precificada corretamente, vamos supor que a média do mercado aí, você tá fazendo projetos mais ou menos naquela mesma metragem, leva mais ou menos o mesmo tempo de horas ali, você está cobrando 10 mil, e se a pessoa fosse pedir orçamento para outros arquitetos ali, ou daquele mesmo serviço, também cobrariam ali entre 8 e 12 mil. Você está na média, certo? 8 mais 12... 20 dividido por 2, 10. Então, você está na média aritmética aí dos orçamentos das pessoas. Por que eu não acredito que você deva conceder descontos?
quando você precisa conceder desconto mesmo, é porque a pessoa não viu o valor necessário naquilo. Ou, às vezes, você já chega dando desconto. Eu tenho, por exemplo, não tem nada a ver com arquitetura e com design, mas tem uma farmácia de manipulados aqui, que os meus médicos passam. E aí, toda vida que eu vou conversar com essas farmácias, eu mando o preço, eu faço quase que um leilão. Porque esse é o jogo deles, é o jogo das farmacêuticas de manipulados fazer isso, certo? Ela me envia o preço, olha, eu nem peço nada, eu envio a solicitação, né, dos medicamentos, dos manipulados lá, das vitaminas, aí envio no WhatsApp para umas 3 ou 4, que eu tenho aqui o número já. E aí fala assim, solicito o orçamento desses manipulados aqui. Elas me enviam, aí uma manda assim, R$800, deu R$800, mais 12% de desconto. Eu nem pedi o desconto, a pessoa já tá me dando. A outra manda do mesmo jeito, R$750, mais 20% de desconto. Aí você fica... Se você passa ainda algumas horas sem responder, eu cubro o preço. É que nem você trabalhar no mercado de leilão. Se você dá desconto, a pessoa vai jogar com você, tá? Lara, nunca dá desconto? Não, não é isso. Eu não recomendo que essa seja uma prática comum. Eu recomendo que isso possa acontecer em campanhas de vendas. Lá no meu curso, existe um módulo para quem é aluno aí, inclusive, que eu falo só sobre isso, só sobre campanha de venda, só sobre estratégias de vendas. Uma das várias estratégias que existem é a campanha de vendas. Nessa campanha de vendas, você pode, dentro de um limite ali padrão, estabelecer um desconto, tá? Mas tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito estruturado, porque senão era aquilo que eu estava falando há alguns minutinhos atrás. Você vai pagar para trabalhar. E a palavra desconto, ela não cai muito bem em serviços de arquitetura, design, decoração e construção. Vocês sabem por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a pagar menos por esse tipo de profissional. Elas estão dispostas a pagar sim mais, para ter mais segurança. Porque todo mundo veio aí, quem contrata às vezes, deixa de contratar um arquiteto ou um designer de interiores para contratar um marceneiro, às vezes dá muito erro, a pessoa fica insatisfeita. Às vezes, ao invés de contratar um engenheiro, contrata um pedreiro, aí tem muito erro, aí fica insatisfeita. Então, a gente vê isso o tempo inteiro na rua, né? As pessoas comentando, vocês têm que falar sobre isso, vocês têm que educar no conteúdo de vocês sobre isso também, inclusive. E aí, essa pessoa, quando ela chega pra ti, ela já chega esperando pagar a mais. E lembra daquele... é até de ancoragem isso. É até uma das coisas que eu falo dentro da ancoragem lá no curso. Quando você vai contratar alguém, tem um gatilho mental na nossa mente que diz que coisas mais caras, precificadamente mais caras, que valham mais preço, têm mais qualidade do que aquelas coisas mais baratas, né? Então, vamos supor que tem um arquiteto... Eu vou fazer um projeto para minha casa. E aí tem um arquiteto que cobrou R$50 mil. Aí eu falei ali com outro arquiteto e esse arquiteto me cobrou 35. Eu vou falar, essa que cobrou 50 deve ser melhor. Por que ela cobrou 50 ou cobrou 35? Então, é meio que instintivamente na nossa cabeça. É um gatilho mental mesmo, se vocês lerem o livro As Armas da Persuasão, vocês vão entender que isso é um gatilho que a nossa mente cria, a gente nem para pensar nisso, mas desde que o mundo é mundo, o que é mais caro tem mais qualidade, o que é mais barato tem menos qualidade, quando na verdade, se a gente parar para perceber, tem nada a ver, né? Porque às vezes você tecnicamente faz o mesmo projeto que o arquiteto bambam da tua cidade, mas ele cobra 3 vezes a mais do que você e vocês dois têm capacidade de fazer o mesmo projeto ali. Mas na mente das pessoas é assim que acontece. Então cuidado com promoção, com desconto, com vai caber no seu bolso, com não se preocupe, cuidado com essas ancoragens para baixo. Isso, Raquel, DocuSign. Gilsara, aconteceu isso comigo agora. O que, mulher? Me conta. Gosto de colocar validade no contrato para não correr o risco dele voltar um ano depois querendo o mesmo valor. Isso é fundamental. Fundamental.
Mesmo sendo à vista, para diferenciar o valor a prazo, ó, Estúdio de Blair. Deve ser assim que pronuncia, né? Chique. Ó, mesmo sendo à vista, vai depender do teu formato de pagamento. Você tem que ter o teu preço, você define o teu preço ali. Se nesse preço aí você vai precisar, se você, sei lá, topa parcelamento do cliente, nesse parcelamento tem que estar os juros. Mas esses juros não são para você, são para a plataforma que faz esse parcelamento. E isso, inclusive, você pode racionalizar na tua proposta para deixar claro para o cliente. Se o cliente quiser pagar à vista, é aquele valor. Se o cliente quiser pagar parcelado, ele vai ter que pagar para a empresa, né, para a máquina, para a maquineta, para o PagSeguro, a porcentagem desse parcelamento. Entende? Juliane, agora eu só dou desconto tirando algum serviço, alguma etapa ou alguma entrega que de repente não é mais necessária. Exemplo, menos visitas em obra. Pode ser uma boa, Juliane. Pode ser uma boa. Eu acho que sempre existem maneiras a gente correr aí desse desconto. Porque o desconto baixa a percepção de valor. Se você dá desconto aqui, ó, é que nem essas farmácias de manipulação que eu tava falando aqui pra vocês. Quando elas me enviam, se me vem uma sem desconto, se elas me enviam sempre com desconto e a próxima vez que eu for pedir elas não me mandarem o preço total menos o desconto ali, eu vou estranhar. Por quê? Porque a minha percepção de valor agora nessa farmácia de manipulação já não é mais desconto cheio, já não é mais a de preço cheio. E sim a de preço cheio mais desconto. Menos desconto, né? No caso, menos valor, menos preço. Entende? Baixa a percepção de valor. E às vezes esse cliente que você concede um desconto aí, ele fala para as pessoas e ele te vende para os amigos dele, para a rede de relacionamento dele. E a rede de relacionamento dele são também os teus potenciais clientes. A gente anda com pessoas parecidas e que pensam e que têm o mesmo poder aquisitivo, que têm os mesmos gostos geralmente que a gente. Certo? Então, se você atende um cliente agora, a rede de relacionamento dele, para onde ele vai te indicar e você encantando ele vai te indicar para essas pessoas, vai saber que você deu desconto. Certo? Então, encontra outras maneiras de bonificar ou de tirar para que esse cliente sinta que está pagando o valor correto, o valor que vale e sem precisar de desconto. Teve até uma aluna, foi muito. Eu vou tentar achar o print dela. Tem um tempinho já isso. Acho que foi logo no início da pandemia. Um cliente buscou ela para fazer uma clínica. E aí essa clínica, eu acho que é em Minas. Eu acho que ela é de Minas. Patos de Minas, não sei. Não lembro, vou tentar, enfim, esse detalhe. E aí o cliente buscou ela. E aí ela falou, o meu preço é esse, tudo mais. Ele, tá um pouco caro pra mim, mas eu quero muito fechar contigo, gostei muito, eu venho te acompanhando já há algum tempo lá no Instagram, gostei muito do teu trabalho e tudo mais, deixa eu dar uma pensada? Ela falou, beleza, temos esse tempo aqui, dá pra gente ajustar isso aqui. Aí ele depois, alguns dias depois, veio pedindo pra ela um desconto. Ele falou, eu tenho esse preço aqui, eu tenho esse valor aqui, a clínica vai disponibilizar esse budget aqui pra gente fazer esse projeto aí de fachada e tudo mais. Era fachada e recepção, eu acho que ele queria fazer. Aí ela pegou e falou assim, não, então dá pra gente trabalhar com esse desconto aí. Depois, ela fechou com desconto com o cliente. O que o cliente fez? Deu um serviço lá dentro da clínica pra ela. Porque ele falou assim, tá vendo esse desconto que você me deu aqui? Eu não precisei dele, porque eu fechei com outros clientes, alguma coisa, enfim, eu não precisei dele. E eu sinto que você vale tudo isso. E aí ele deu um serviçaço lá pra ela. Foi muito top. Ela ficou muito feliz. Então, às vezes, dá pra permutar, né? Com clientes empresariais, corporativos assim, às vezes até que dá. Mas isso não pode... É que nem as blogueiras, né? Blogueira não vive só de ganhar recebidos. Blogueira precisa cobrar pra divulgar aquela empresa. Então, vocês têm que monetizar muito bem isso daí. Tá bom? Gente, era isso. Preciso finalizar. Pegaram aí todas as dicas? Todas as 3 dicas? Vamos recapitular? Ou tá claro pra vocês, na mente de vocês? Recapitulou, não? A Camila Cartacho. Os clientes pediram desconto e eu não dei. No lugar, melhorei a forma de pagamento e aceitaram. Pois é, muitas vezes melhorar a forma de pagamento é muito mais fácil. Muito mais... cabe no bolso do cliente. Porque às vezes o cliente não quer desconto por vício, mas na maioria das vezes ele quer. Quando ele não quer o desconto ali por vício, ele tá realmente precisando de uma maneira de pagamento mais
mais fácil para caber no bolso dele, tá? Bora lá, deixa eu recapitular. Deixa eu recapitular o que vocês pediram. Ó, 3 erros que baixam a conversão dos orçamentos das propostas que vocês enviam, tá? Vamos lá. Primeiro erro. Vocês ancoram, muitas vezes, quando eu falo vocês, é todo mundo, tá? Quem não tá fazendo isso, não se identifica, então. Ancorar o preço para baixo. Quando o cliente chega para ti, na primeira reunião, no primeiro contato que vocês têm, seja por direct, seja por WhatsApp, seja no FaceTime, seja por ligação, seja presencial, que ainda tem, né, o presencial, seja presencialmente, não ancora para baixo. Não ancora para baixo e não entrega ali na hora o orçamento. Deixa para entregar depois. Vai preparar, vai precificar corretamente isso aí. E aí, não ancorar para baixo. O que é não ancorar para baixo? É não falar que vai caber no bolso dele, é não falar que é para ele não se preocupar, é não dar a entender que vai ser barato. Não pode dar a entender isso. Não dá a entender isso. Quando você dá a entender que vai caber dentro do bolso do cliente, que é para ele não se preocupar, que você vai dar um jeito ali, ele ativa aquela expectativa que ele tem na cabeça dele, que você vai cobrar 10 mil. Se você cobra 15, ele fica insatisfeito, ele fica decepcionado. Se você ancora pra cima o teu preço, se você fala que vai trabalhar dentro das tuas métricas certinho, que você vai fazer todos os cálculos bonitinho para fazer um orçamento todo arrumadinho ali para ele, racionalizado, seguro, que ele não precisa gastar mais além do que aquilo, aí você vai ancorar para cima. O cliente vai estar esperando 20 e você vai enviar um orçamento de 15. E aí ele vai fechar contigo e ainda achando barato. Então esse é o primeiro erro. Segundo erro, apresentar propostas ruins. Apresentar propostas ruins, né? Que eu falei até um palavrão aqui. Mas apresentar proposta ruim para o cliente. Não é nem proposta, é orçamento, né? Que enviam orçamentos ruins. Vocês não enviam orçamentos, vocês enviam propostas, tá? Propostas de contrato. Vocês vendem serviços top. Vocês não vendem blusa, vocês não vendem qualquer servicinho, vocês enviam proposta. Toda estruturada, toda organizada, nada de passar preço por direct, nada de enviar só o preço ali no e-mail, só o preço ali no WhatsApp, não. Envia proposta explicando, se posicionando como um escritório, mesmo que se você trabalhar numa mesinha na varanda de casa, você envia uma proposta bonita, arrumada, robusta, para o cliente se sentir seguro. Vocês vendem um serviço de ticket alto. Por mais que valha o preço que vocês cobram, vocês vendem serviços de ticket alto. É a transformação de um ambiente, muitas vezes, né? Ou a construção de uma casa, a construção de um prédio, de uma clínica, enfim. É uma coisa muito grande e impactante. As pessoas precisam tangibilizar ao máximo para se sentir seguras na escolha desse profissional. Se vocês fazem um envio de um orçamento de bosta, como eu estava falando aqui para vocês, que é isso mesmo, vocês não vão ganhar o cliente ali. Vocês perdem o cliente ali. Tá? Então é proposta robusta, organizada, bonita, cheia de gatilhos mentais. Alunos, tem bônus sobre isso lá no curso, de proposta impactante. Terceiro, negociação. Na hora da negociação existem vários pontos aqui, né? Que é não topar tudo que o cliente está tentando negociar ali contigo. Não topar baixar o preço, não topar mais visitas, não topar... Tem que estar ajustado com a tua precificação, porque senão você vai pagar para trabalhar. Não assinar ali na hora e perder o cliente, que nem, acho que a Auricélia falou isso, né, agora há pouco. Deixa eu ler aqui. Calma que eu tô... Não, a Jussara que falou. A cliente fechou e sumiu na hora do contrato. É isso. Contrato dormido, contrato esquecido. A minha professora de negociação do MBA que falou. Contrato dormido, contrato esquecido. Eu nunca esqueci disso. Eu acho que é uma frasezinha boa. Lembrem-se disso. Contrato é na hora. Cliente topou o preço, leva a caneta, ou então assina no DocuSign. E aí, contratou. O cliente que se vire. Tá contratado o serviço. Certo? Então, é assinar ali, assim que topou o valor, topou a forma de pagamento, tá tudo ajustadinho, beleza. Não é no outro dia que você envia, não, para ele assinar. Não envia por e-mail só, não. Se você tá conversando ali com o cliente, beleza. Tá conversando por telefone e o cliente topou, então envia agora pro e-mail e dá um prazo para ele topar aquele valor ali, naquelas condições que foram conversadas de negociação, em tantas horas. Senão, ele não vai assinar. Ele pode sumir. Por quê? Porque o cliente tem stakeholders. O cliente tem pessoas ao redor dele que ajudam ele, que influenciam negativamente ou positivamente na contratação, na tua contratação do projeto, da obra, da redecoração, da reforma, certo? Então, contrato dormido, contrato esquecido, assina assim que o cliente topar.
Tem gente que nem faz contrato, né? Que esse era um dos detalhes que a gente abordou aqui também. Tem gente que nem faz contrato. Cuidado com isso, tá? Ó, então era isso. Vai ficar salvo assim a live. Obrigada, meninas, que estão elogiando. Verdade, já cometi esse erro, mas não cometo mais. Arrasou. Tem que mexer nesse Insta, hein? Me chama lá no WhatsApp quando tiver um tempinho, tá bom? Gente, era isso que eu queria passar pra vocês aqui hoje, de volta. Terça-feira tem mais. Terça-feira, então, eu vou contar pra vocês às 12h12, agendem aí. O teste que eu fiz essa semana. O teste que eu fiz essa semana aqui no Insta, de algoritmos e de alcances e tudo mais, que eu vou compartilhar com vocês o que tem funcionado na prática, o que não tem funcionado, frequências, tem umas boas, eu acho que eu vou chegar com boas notícias. Acaba hoje esse teste que eu tô fazendo, e aí, terça-feira com vocês na live eu compartilho os resultados desse teste abertamente aqui pra vocês, de números e tudo mais, e a gente pode falar sobre conteúdo, se der tempo, tá? Que foi algo que vocês pediram também, tá bom? Quando der, hoje eu respondo pra vocês a caixinha de perguntas. Deixa eu ver a caixinha de perguntas que eu deixei pra vocês na quarta noite. Ainda tá disponível aqui pra mim. Era isso. Tava com saudade de conversar aqui com vocês, tá? Beijo, ótima sexta-feira, bom final de semana. A gente se vê aqui na live terça-feira que vem, às 12h12.